Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bonfim MMA. Meu nome é Rodrigo Bonfim. Eu estarei hoje dissecando aqui o UFC Vegas 96, Cannonier vs Caio Borralho. Farei uma análise de todas as lutas do card, preliminar, card principal. Eu falarei alguns picks e vou dizer minha opinião sobre certas lutas. Bom, sem mais delongas, a gente começa com a luta One Kong contra Vitória Leonardo. A luta de MMA feminino entre uma debutante no UFC contra já uma experiente lutadora, mas com algumas derrotas. A One Kong ela vem bem favorita nas casas de apostas devido à sua invencibilidade, é uma lutadora invicta até o momento, e também o fato dela ter ganhado a Valentina Shevchenko em 2015 num campeonato de kickboxing. Eu assisti essa luta e não me impressionou em nada, na verdade. Parece até que foi uma luta meio feita para ela ganhar. Já a Vitória Leonardo, que também não é nada impressionante, mas já tem algumas lutas no UFC, 4 lutas, fora uma luta no Contender Series. Pegou algumas lutadoras aí bem melhores do que a Kong Wang, né? Natália Silva, Melissa Gatto, que acabaram ganhando dela com certa facilidade. Apesar do favoritismo da Kong Wang, ainda assim acredito que a Vitória Leonardo tem tudo para ganhar essa luta, até porque a experiência no UFC já demonstrou para nós que faz muita diferença. Questão de tamanho das duas aqui, você pode ver que a Kong Wang é um pouco maior, só que a Vitória Leonardo ela é mais forte. A Kong Wang ela é bem mais, vamos dizer assim, mais magra, né? mais musculosa, mas a Vitória Leonardo ela é mais forte. Acredito que ela vai tentar impor um grappling ali, talvez, e acabar ganhando por decisão. Então vou contra a favorita nessa luta e vou na azarona Vitória Leonardo. A próxima luta, também de MMA feminino, peso galo, Jaqueline Cavalcante versus Josiane Nunes. Josiane, que é uma atleta bem baixa para a categoria, né, 1,57m, vai lutar contra a Cavalcante, que tem 1,72m. A Cavalcante, apesar de também estar favorita aí na casa de apostas contra a Josiane, ela só tem uma luta no UFC contra a Zarah Fairn, que já estava numa decadência aí, né, bem grande, acabou saindo do UFC. A Zarah Fairn, que também lutou contra a Josiane e também perdeu para a Josiane, né? Quando a gente analisa as duas lutas, a gente vê que a Josiane, na verdade, apesar da diferença de tamanho, ela ainda conseguiu colocar as mãos mais fortes na Zarah, enquanto a Jaqueline parecia que a todo momento estava incomodada com a pressão que a Zarah aplicava. Apesar dela ter ganho essa luta por decisão, ainda acredito que a Josiane tenha feito uma luta melhor que a Jaqueline contra a Zarah Fairn. Não vejo a Jaqueline impondo uma luta de chão. Acredito que essa luta vai ficar majoritariamente em pé. E eu ainda acredito que a Jaqueline vai ter mais dificuldade do que a Zarah em manter a distância da Josiane. A Josiane é bem guerreira, tem umas mãos fortes ali. Acredito que ela vai conseguir aplicar algumas mãos que vão colocar a Jaqueline com medo nessa luta, que pode favorecer a Josiane. Também esse favoritismo é aquilo que eu vejo, é o cartel dela, que faz com que as casas de apostas entendam como ela é uma favorita, apesar de não ter qualidade de luta. Então nessa luta eu vou a favor da Josiane, novamente, vou com a azarona, acredito que ela ganha por decisão. Próxima luta do card, Vyacheslav Borshchev contra o James Lontop, luta de peso leves. O Vyacheslav ele já tem umas boas lutas no UFC, inclusive ele tem até um empate, né, majoritário, que é bem raro. Foi uma guerra que ele travou contra um outro lutador, o Nazim Sadikov, foi uma bela de uma luta. Ele teve essa última luta contra o Chase Hooper aqui, que acredito que todo mundo estava dando pro Vyacheslav, e mesmo assim ele perdeu, né? O Chase conseguiu impor ali um ground and pound bem forte, ele simplesmente não conseguiu lutar, né? Nessa luta aí foi um massacre pro Chase. Mas ainda assim eu vejo o Vyacheslav como um cara muito guerreiro. Na luta em pé ele troca bastante soco. O Lontop também é um cara bem de bastante luta em pé. Ele tem algumas lutas aqui já no cartel dele, mas ele não tem muita força, não tem muito poder de nocaute. Eu não acho que ele vai ser capaz de nocautear o Borshchev. Então essa luta eles vão acabar trocando bastante soco. Provavelmente vai ser uma guerra aí, mas eu vejo ainda o Borshchev com mais qualidade, com mais experiência. O Lontop, apesar de ser forte ali para a categoria, ele
ele tem uma pungência física, mas eu acho que não vai ser o suficiente para abalar o Borshchev. Então dessa vez eu vou aí com o favorito, né? O Borshchev tá como favorito nas casas de aposta. Acredito que ele ganha essa luta, possivelmente aí por decisão ou de KO, tá? Então meu pick vai no Vyacheslav Borshchev. Bom, a gente segue aqui para mais uma luta do card preliminar, Zachary Reese versus José Medina, uma luta de peso médio, né? A gente tem uma luta aqui de um atleta contra um não atleta, a verdade é essa. O Zachary é bem mais alto, tem bem mais envergadura. O José Medina é um cara sem físico, nem parece que ele treina, sendo bem sincero. Parece que encontraram ele na rua e botaram ele para lutar. Ele só tem uma luta no cartel dele, é uma luta no Contender Series contra um Zachary que já tem 2 lutas no UFC, uma luta no Contender Series. O Zachary não é nada impressionante, tá? Deixando bem claro isso aqui. Ele nocauteou alguns caras, ele teve uma finalização no Contender Series, quando ele estava inclusive tomando alguns socos do adversário dele, jogou no chão, deu um armlock lá do nada. Então, bom, quer dizer que ele tem aí algum conhecimento de chão, né? Mas acredito que essa luta vai ficar em pé, muito provavelmente. Talvez o Zachary jogue pro chão, né? Só para ter uma vantagem em cima do Medina maior, porque o Medina é zero chão, ele é brigador total. Então, ainda assim, acredito que o Zachary consiga ganhar tanto em pé quanto no chão. Uma luta aí tranquila, não vejo o Medina ganhando, acho que é um pique confiante no Zachary. Mas são 2 brigadores aí, sem muita qualidade, nenhum dos lados. Mas dessa vez meu pique vai no Zachary, ok? Não acho que o Medina tenha nenhuma chance nessa luta. Vamos pra próxima. Agora a próxima luta seria do Dani Silva versus Denis Buzukja. Só que essa luta caiu, né? Caiu hoje. Eu tô gravando aqui o vídeo, dia 21, quarta-feira. E ela foi substituída, o Dani foi substituído pelo Francis Marshall. Então ficou aí Denis Buzukja versus Francis Marshall, perdão. Essa luta aqui foi de uma análise bem complicada. Antes, quando tava Denis Buzukja e contra o Dani Silva, eu tava acreditando que o Buzukja ia ganhar essa luta. Apesar dele estar como azarão, eu via ele com mais qualidade ali na luta em pé. O Dani Silva só tinha uma vitória contra o péssimo Culibal aí, que demonstrou uma luta triste contra o Carcassinha. Mas, enfim, retornando aqui ao foco, Denis Buzukja contra o Francis Marshall. O Francis é um bom lutador em pé, ele tem uma boa trocação, ele impôs bastante contra o Conor Matthews, foi um massacre, o Conor Matthews nem reagiu. Inclusive eu diria até que ele saiu bem melhor do que o próprio Denis, que já lutou contra o Conor Matthews. Apesar do Denis ter nocauteado o Conor no último round, e o Francis ter ganhado do Conor por decisão, eu vi que o Francis bateu mais, né? Foi bem mais contundente, só acabou não nocauteando. Mas até porque o Conor ele é guerreiro, não é um cara que desiste fácil. Mas ainda assim acredito que o Francis tem uma trocação melhor. É difícil esse pique, na verdade, ele é um pique de baixa confiança. Eu acho que os dois são bons lutadores em pé. Entretanto, pelas últimas lutas do Francis, que a gente vê que ele tem dificuldade contra caras muito mais altos do que ele. Que ele não consegue aplicar a trocação e ir pro ground and pound. Já contra o Buzukja ele não vai ter essa dificuldade. Ele provavelmente vai aplicar 2, 3 socos e já vai jogar pra grade, vai jogar pro chão, onde o Buzukja não tem muita qualidade. O que a gente vê também é que o Buzukja gosta de sair para trás, e esse é o tipo de luta que o Francis Marshall quer. Ele quer aplicar o direto, quer colocar um golpe reto que vai empurrar o oponente dele para trás, onde ele vai poder aplicar as quedas e o ground and pound. Então, essa aqui foi um pique bem difícil, baixa confiança, mas eu vou de Francis Marshall, acredito que ele ganha essa luta. Possivelmente aí por um TKO até, porque o Buzukja já demorou a ter um queixinho um pouco mole. Francis Marshall para essa luta. Próxima luta do card, Edmen Shahbazyan versus Gerald Meerschaert. Bom, essa luta aqui não digo que é complicada, mas ela é uma luta de se ficar atento. Os motivos são o favoritismo alto do Edmen Shahbazyan, eles são justificáveis. O Edmen ele é um cara com uma mão muito pesada, é um cara que ele não é super técnico na trocação de soco, mas ele tem um poder de nocaute muito forte.
Então existe o risco dele colocar uma mão pesada no Gerald e o Gerald explanar, como ele já fez em outras lutas. O Gerald ele é um cara que ele desiste com facilidade. Apesar de ele ter um chão muito bom, ele tem essa tendência a querer levar para o chão e resolver no chão. Né? Ele tem várias finalizações, o cartel dele, a maioria é por finalização, são 28 vitórias de submission. Então ele tem um jiu-jitsu muito bom, ele tem um grappling bom. O Edman, ele nunca foi finalizado, tá? Isso é algo a se considerar. Ele nunca perdeu por finalização, apesar de já ter imposto finalização nele. Se você verificar algumas lutas dele aqui, ele passou por vários momentos complicados, onde os lutadores tentaram colocar ele na finalização e ele simplesmente não bate. E por outro lado, ele tem a mão bem pesada. Então eu acho que isso é algo que vai ser levado em consideração aqui nessa luta. Ele possivelmente vai aplicar uma mão bem forte no Gerald. O Gerald não vai resistir muito e é possível que ele acabe no ground and pound perdendo. Então eu vejo aqui uma vitória do Edman Shahbazyan, mas ainda assim é de se tomar cuidado porque o Edman já decepcionou antes, né? Apesar dele já ter lutado contra lutadores bons aí, Nassourdine Imavov, Jack Hermansson, são caras bons, ele ainda assim pode ter alguns momentos de fraqueza. No entanto, acredito que ele vai ganhar, vai conseguir impor aí a luta em pé contra o Gerald, que vai acabar, não digo desistindo, mas vai sentir a mão do Edman e vai perder. Nesse momento aí o Edman está favorito nas casas de apostas, né? E acredito que é um favoritismo correto. Acho que ele ganha essa luta. Próxima luta de peso meio médio, já no card principal, Neil Magny contra o Michael Morales. O Neil Magny já é o porteiro da categoria, né? Um cara bem experiente, 29 vitórias já. Já lutou contra grandes nomes aí da categoria. O Michael Morales é um cara que está vindo agora. Tem algumas vitórias já no UFC, né? Ganhando do Jake Matthews, que a gente mencionou mais cedo, ganhando do Max Griffin, ganhando do Adam Fugic e do Trevin Gillis. A única dessas lutas aqui que eu fiquei impressionado de fato foi com o Trevin Gillis. Ele acabou nocauteando com muita facilidade logo no começo, né? Mas o Trevin Gillis também não é nada impressionante. E o Neil Magny, cara, que na minha opinião, com todo respeito, é um porteiro bem ruim. Ele tem lutas contra caras bons aqui, né? O Durinho, o Young Gary, o Shavkat, são caras bons. Ele perdeu para caras bons, ganhou de caras não muito bons, mas ele não tem nada de especial, na verdade. Ele é bem lento, ele não consegue impor muito esse alcance dele. A gente fica vendo assim um pouco agoniado com a luta dele. O favoritismo está muito alto hoje a favor do Michael Morales. Eu acredito que faz sentido, porque o Michael Morales é um bom lutador. Não é nada impressionante, mas é um bom lutador. Ele é um cara bem forte, um cara novo, né? Tem 25 anos contra 37, aí são 12 anos. 12 anos? Será que eu errei? Será que eu estou errado de matemática? 12 anos de diferença. E eu acho que o Michael Morales vai acabar ganhando mesmo essa luta, provavelmente por TKO ou decisão. Não vejo aí uma chance do Neil Magny ganhar, mas devido a essa odd aí, não vale a pena apostar, cara. Sinceramente, eu acho que você tem que ficar longe dessa luta. Eu tô bem confiante que o Morales vai ganhar, mas é uma odd muito baixa, não vale o risco. Você vai estar ganhando pouco, pode acabar ferrando aí uma múltipla sua ou algo desse sentido. Então, minha opinião sincera, fique fora dessa luta. Mas se você é maluco e gosta de apostar em tudo, vai no Michael Morales, ele provavelmente vai ganhar. Próxima luta do card principal, Ryan Loader versus Robert Valentim, uma luta de peso médio. Eu não sei nem porquê essa luta tá em card principal. Na verdade eu sei porquê, mas pra mim não é um bom motivo. É só o careca fazendo as coisas que ele gosta de fazer. Essa luta aqui, ela é a final do TUF, né? Do final do Ultimate Fighter que tá rolando. É o time do Ryan Loader versus Robert Valentim. Se eu não me engano, o Ryan Loader, ele é o time da Grasso. E o Valentim é o time da Shevchenko. Posso ter confundido os dois, mas é algo nesse sentido. O Ryan Loader é um cara bem ruim, na verdade, sendo bem direto. Ele é ruim trocando soco, o grappling dele não é tão ajustado. Eu achei ele bem fraco. Contra um Robert Valentim aí, que é um cara bem melhor, na minha opinião. O Valentim tem bons nocautes, tá? Já nocauteou pessoas no primeiro round. Esse cara aqui, ele literalmente bateu até o cara desistir. Foi uma luta bem estranha. Inclusive, as lutas dele aqui no TUF não aparecem no cartel dele, mas ele tem 2 lutas no TUF. Uma por nocaute no primeiro round, por cotovelada, um nocaute bem brutal.
e uma submissão também. Ele, se eu não me engano, foi um mata-leão que ele impôs. Enquanto o Ryan Loader, ele tem 2 lutas também no TUF, uma por decisão e outra por submissão também, mas foram, assim, nada impressionantes. Nada mesmo. Eu tô bem confiante aqui que o Valentim vai ganhar essa luta. Tá? Apesar dos dois estarem debutando, né, entre aspas, no UFC, eu acho que o Valentim é bem mais forte, tem bem mais garra, é um cara que vai pra cima, troca soco, sanguinário, enquanto o Ryan Loader parece que vai correr a todo momento, não sei nem o que tá fazendo em cima do octógono. Essa é a minha opinião, eu acredito que fica uma luta fácil aí pro Valentim, tá pagando, não tá muito favorito nas casas de apostas hoje, mas conforme os dias vão passando, essa luta apareceu agora na terça-feira, conforme os dias estão passando, tá aumentando o favoritismo dele, e eu acho que ele vai ganhar com tranquilidade essa luta. Bom, luta co-principal aí do card, MMA feminino, Angela Hill versus Tabata Ricci, peso palha. Angela Hill é bem experiente, né? É uma veterana aí da categoria, enquanto a Tabata Ricci, que também não é nenhuma iniciante, mas tá, vamos dizer assim, no meio termo ali, né? Ela já tá chegando no topo da categoria, essa luta é bem importante para ela se consolidar, né, dentro da categoria. Eu acho que a Angela Hill vai tentar impor o jogo dela em pé, como ela fez contra a Lana Pierre, contra a Denise Gomes. A Tabata, quando ela pegou uma boa lutadora em pé, ela acabou perdendo, né, a Lupita Godinez, ganhou da Tessia por uma split, né, 2 split na verdade, uma ela ganhou, a outra ela perdeu. Cara, MMA feminino tudo pode acontecer, eu acho que a Angela ela vem melhorando, vem seguindo o inverso, né, ela vem envelhecendo e melhorando, normalmente parece que envelhece, vai decaindo o nível um pouco, mas ela vem chegando nos seus 40 anos com bastante qualidade. Ela ganhou da Lana Pierre, ganhou da Denise Gomes, perdeu para Mackenzie Dern, que é uma derrota respeitável, né? Ela ganhou da Lupita Godinez 2 anos atrás, essa mesma Lupita que a Tabata perdeu, né? Acho que nessa eu vou ter que ir contra a brasileira, infelizmente. Eu gosto de ir a favor dos brasileiros sempre que eu posso, mas eu acho que nesse caso aqui a Angela Hill tem qualidade. Eu não apostaria nessa luta, sendo bem sincero, porque elas estão bem parelhas ali, mas se for para fazer um pique aqui, eu vou acabar escolhendo a Angela Hill. Acho que com a altura dela, com a envergadura, ela vai conseguir aplicar aí uma boa luta em pé, e a Tabata vai acabar perdendo por decisão, tá? Então Angela Hill é meu pique. Bom, última luta da noite, luta do card principal aí, a luta principal, lógico, peso médio, Cannonier versus Caio Borralho. Essa é uma luta, cara, bem complicada, tô bem dividido. Venho analisando as lutas deles incessantemente, as últimas lutas do Caio, as últimas lutas do Cannonier, e foi bem difícil para mim chegar numa decisão aqui sobre essa luta. Na verdade, não posso nem dizer que eu cheguei de fato numa decisão. O que a gente vê aqui do Cannonier, cara, é que ele é uma pedreira, né? Ele é muito forte fisicamente, ele não cansa, ele luta muitos rounds, né? Essas últimas lutas dele, a maioria foram de 5 rounds, e ele ia pra decisão sem estar cansado, né? Ele soa muito, ele se gasta muito, mas ele não demonstra cansaço, né? É impressionante, ele continua lutando até o fim. Já o Caio do card eu não confio tanto assim. O Caio não tem nenhuma luta de 5 rounds ainda, né, na carreira. Na carreira não, mas no UFC. Pelo que eu vejo, do segundo pro terceiro round, ele começa a demonstrar sinais de cansaço, tá? Às vezes, apesar de ele ser bem comedido, bem estratégico na forma que ele bate, parece que ele se cansa com mais facilidade do que o Cannonier. Isso eu acho que é algo a se pensar muito mais numa luta de 5 rounds, onde principalmente eu entendo que a estratégia do Caio vai ser o grappling, vai ser o chão, né? E isso cansa muito, né? É um jogo bem energético. A gente tem que entender que se o Caio tentar aplicar as quedas, tentar aplicar o grappling, tentar aplicar o jiu-jitsu, mas não finalizar o Cannonier nos primeiros 3 rounds, ele vai ter 2 rounds contra um cara experiente, um cara forte, um cara enérgico, e serão 2 rounds onde vai ser difícil ele conseguir aplicar uma luta de chão. Então,
é bem difícil essa decisão aqui, muito mais porque o Caio é brasileiro, é da Fighting Nerds. Eu tenho um apreço muito grande, tanto pelos brasileiros, lógico, quanto pela Fighting Nerds. Acho que eles são ótimos lutadores, já ganhei muito apostando na Fighting Nerds, mas eu acho que essa luta é bem complicada, não é uma luta tão favorita para o Caio quanto as casas de apostas estão pensando. Eu acho que estão muito movidos, né, pelo hype. O Caio está muito hypado, vem praticamente invicto, né, no cartel de MMA dele. Tem só uma derrota lá no início da carreira, que eu não vou nem considerar. No UFC ele é invicto, pegou caras bons, o Michał Gil, que tem uma mão pesada, ganhou do Petrosyan, apesar de ser uma luta ali, não vou dizer acirrada, né, mas não foi uma luta tão fácil assim. Nocauteou o Paul Craig com muita facilidade, né, apesar de ser esperado. O Paul Craig é um cara do chão. O que eu vejo aqui, eu sei que a Fighting Nerds vai trazer a luta inversa do que o adversário dele gosta, tá? A gente sabe disso, a gente sabe que se o Cannonier gosta de jogar em pé, eles vão tentar trazer pro chão. E eu acho que esse é de fato o caminho pro Caio Borralho ganhar, porque se ele tenta trocar soco, eu acredito que ele vai levar pior que o Cannonier, tá? Na trocação. Mas a gente tem que analisar o fato de ser uma luta de 5 rounds, o fato de ser um Cannonier muito resiliente, cara, muito resistente, com bastante energia. É uma decisão bem difícil de se fazer. O Cannonier tá lutando em casa, né? Vai ser lá nos Estados Unidos. E eu fico bem dividido no pique dessa luta, cara. Eu acho que se o Caio não conseguir finalizar o Cannonier nos primeiros rounds, ele vai perder essa luta, tá? A não ser que ele imponha muito ground and pound, tem um grappling muito bom nos primeiros 3 rounds, a ponto dele ganhar 10-9, 10-9, 10-9, e daí depois ele conseguir sobreviver e perder os 2 últimos rounds, eventualmente, né, num cenário hipotético, e acabar ganhando. Eu acho que é possível que o Cannonier ganhe essa luta sim. É uma pedreira bem grande aí pro Caio. Eu pessoalmente espero que ele ganhe, tá? Eu torço para que o Caio ganhe, mas fazendo a minha análise friamente, profissionalmente, sem levar o emocional em consideração, eu acho que o Cannonier tem algumas vantagens nessa luta. O Cannonier, que na verdade também não é nada impressionante, tá? Pra deixar claro aqui. Ele tem poder de nocaute sim, mas ele também não é nada demais. Ele às vezes mostra muito passivo, então pode ser até mesmo que o Caio consiga conhecer o jogo dele ali, consiga escapar e impor o que ele quer. Mas a pedreira é grande pro Caio e eu acho que é uma luta bem parelha aí, apesar das odds nas casas de apostas. Eu acho que é bom tomar cuidado. Minha opinião, não aposte nessa luta, aposte que ela vai pro segundo round, tá? Não acho que o Caio é tão favorito assim quanto se pensa, né? Principalmente olhando as odds. Coloque que ela vai pro segundo round, eu acho que isso é bem seguro de dizer que é uma luta que vai pro segundo round. Se você quiser arriscar mais, é uma luta que vai pro terceiro, tá? Mas, sinceramente, se eu puder te dar uma opinião, eu acredito que essa luta não vale a pena se apostar. Tem outras lutas no card que são mais interessantes, que você pode ganhar dinheiro. Então, não se preocupe com essa luta. Aproveite, torça pro brasileiro. Mas, enfim, se eu for fazer um pique aqui, acredito que eu vou de... cara, acho que eu vou ter que ir de Cannonier, cara. É difícil, mas eu acho que meu pique vai ser no Cannonier aqui. E torço pro Caio, espero que ele ganhe, mas meu pique é Cannonier. Bom, essas foram as minhas análises aí pro UFC Vegas 96. Lembrando, não recomendo que ninguém aposte. Estou apenas fazendo uma análise aqui das lutas em si. Se for apostar, aposte sob sua conta e risco. E me diga aí se você gostou do meu vídeo, faça um comentário, dê um like aí, se inscreva no meu canal. Pretendo trazer mais vídeos aí todas as quartas-feiras, sempre que tiver UFC no sábado, claro. Se não tiver, talvez eu traga um vídeo de algum comentário sobre o UFC passado, algo nesse sentido. Também pretendo trazer depois, né, do evento feedback, vamos dizer assim, das lutas, para ver como foi nossos acertos, comentários e o que a gente podia ter ajustado, tá? Pretendo futuramente também trazer uma câmera aí para vocês verem meu rosto, ficar mais fácil aí pra gente se conectar, beleza? No mais é isso, agradeço aí pela sua audiência, sua paciência e vamos pra cima.